Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 90, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagens, os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos abordar da hoje. Da hoje nós temos convidados especiais, temos Dr. Filipe Gagnon, ele que é político, médico, agnóstico, que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Também temos um outro convidado super especial, que é Edson Massinga, ele que é mentor e líder espiritual. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o Dr. Filipe Gagnon. Doutor, saudações e seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Contente de estar por aqui para partilhar as minhas ideias. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se nos traz um ponto breve. Tem um ponto breve para o dia de hoje? Sim, na realidade até tenho dois. Né? O primeiro é, se nós queremos uma oposição forte, nós temos que saber que a RENAM tem um certo problema, que é o caso do Ossufo-Maad, que, digamos, não tem uma simpatia, uma empatia. Nem sequer falo da sua forma de gerir, porque isso penso que não é o mais importante. O problema é que se ouve muitas vezes nas eleições a dizer que nós gostaríamos de votar na RENAM, mas aquele presidente não nos apraz, não tem a história, não tem digamos, o carisma que tinha de Acama, e que isso, de facto, vem, digamos, no jogo da democracia, vem um pouco perturbar isso. Provavelmente a RENAM deveria ter um presidente do partido e ter um candidato, ter as coisas separadas, e assim penso que o jogo poderia se equilibrar um pouco mais. No que diz respeito ao meu segundo ponto, eu penso que agora surge nas redes sociais uma marcha organizada pela Nova Democracia, e digamos que no dia 24 de junho, e penso que é importante que agora a nossa polícia e o governo demonstrem que de facto são democratas e que não entrem em choque, porque esta marcha é pacífica, esta marcha vem simplesmente dar uma nova oportunidade para mostrar que Moçambique é um país que respeita a Constituição, que é um país onde se pode marchar em prol de alguma ideia, de algum aspecto positivo que se quer, digamos, lembrar ao governo. As marchas servem para mostrar ao governo que a sociedade civil ou o grupo de pessoas que faz essa marcha está realmente motivada para chamar a atenção em aspectos que podem ser importantes. Portanto, é obrigação do governo respeitar isso, é obrigação do governo debruçar-se sobre os problemas que vierem a ser expostos durante essa marcha. Então apelo a toda a gente para que se fique calmo, que a marcha não degenere no que aconteceu na marcha anterior. Obrigado, doutor. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Também pode colocar o seu ponto breve. Agradecer a oportunidade, Massamba, é sempre um prazer servir ao povo moçambicano em geral. Concordo com o que o Dr. Camilo disse. É necessário que haja uma oposição firme e forte para fazer face às próximas eleições. Do meu lado, coloco como ponto prévio a criação da Universidade dos Curandeiros. Não quero saber qual é o quadro jurídico que eles vão usar para a implementação dessa universidade e qual será a posição do Ministério da Educação. Porque nós já temos o nosso currículo que corre em várias universidades. Não sei quais são as cadeiras que serão lecionadas, quais são os professores que estarão lá para lecionar. Quer dizer, eu quero perceber, vão ensinar o quê? Espíritos? Obrigado, apóstolo Edson Massinga. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Participem no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente
ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é a vida após a morte. Iremos colocar algumas questões que têm a ver com o nosso dia a dia, também com as nossas preocupações em torno deste tema. Volto com o apóstolo Edson Massinga, Deus, dando continuidade ao seu ponto prévio, que tem a ver com a criação da universidade, que em algum momento vai lecionar, vai ensinar curandeiros até o grau de doutoramento. Pronto, o grau de doutoramento também tem que passar da licenciatura. E qual é a aplicabilidade destes graus todos que serão adoçados aos que vão lá cursar? E onde é que eles vão aplicar os seus doutoramentos e as suas licenciaturas? Porque se olharmos para o currículo, o que é o currículo do Ministério da Educação, temos lá disciplinas, temos lá docentes que lidam com várias matérias para o desenvolvimento da sociedade. Agora, a questão em causa, quem é este mentor da criação desta universidade? Será que o Estado vai abraçar essa criação ou não? Com que legitimidades eles aparecem para criar este órgão de educação espiritual? Não posso dizer educação espiritual somente, mas quais são as matérias que serão lecionadas lá? Porque se formos olhar, estudamos as plantas, temos a Faculdade de Biologia, em várias universidades, Eduardo Mondlane tem lá isso. Então, já temos um lugar onde podemos estudar as plantas em diversas áreas e as suas pesquisas. Agora, eu não sei qual será o enquadramento, quem é que há de ir lá, se inscrever, pagar propinas, perder noites para estudar espíritos. Os curandeiros. Lógico, só podem ser os curandeiros que vão estudar que espírito. Não, eu não sei qual é o espírito que vai ser estudado lá. Porque circula um vídeo, né, de um homem que está sobre o processo de formação, a qual, de repente, os espíritos saem e pedem que lhe comprem uma cerveja e dizem que tinham que comer uma galinha. Quer dizer, imagine só no meio da sala de aula, porque é comum ver aqueles espíritos ali a manifestarem. Imagine qual seria a posição do docente no meio dos seus instrumentos. Quer dizer, alguém começar a manifestar aquele espírito, então não teremos aulas completas. Então, há necessidade de compreendermos que estamos numa sociedade que não deve aceitar tudo. Temos um governo que deve zelar pela educação, que está-se a perder valores e princípios, e as pessoas só vão à escola para adquirir diplomas. Então, se esta universidade quer ou vai estar dentro do currículo do nosso país, deve passar por um estudo ou por uma auscultação ao nível do país. Não é só alguém acordou, pensou, imaginou, vou criar uma universidade. Não, vamos criar uma universidade de surmáticos. Se for assim, vamos criar uma universidade para os que fumam suruma, para eles também desenvolverem o seu conhecimento sobre o consumo de cannabis. Então, não podemos permitir que o país seja saqueado por pessoas que têm interesses e desejos espirituais, que tentam impor uma doutrina espiritual no nosso país. É basicamente isso que eu tenho a dizer. Obrigado, apóstolo Edson Massinga, doutor Filipe Ganhu, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões, os vossos comentários relativamente aos pontos que nós iremos abordar. Irei começar com o doutor Filipe Ganhu. O tema de hoje é vida após a morte. Esse é um tema que fala com todos nós, é um tema que toca a todas as pessoas que se encontram inseridos dentro de uma sociedade. Doutor, como é que olha para a vida? O que é a vida e o que seria a morte? Bom, do ponto de vista filosófico, e essas filosofias existem em várias religiões, em várias filosofias, tem-se debatido na base de uma lógica. Por quê? Porque, na realidade, o ser humano não sabe se há ou não vida após a morte. No entanto, podemos especular, podemos raciocinar, podemos pensar
E eu gosto de começar com uma frase que é a seguinte: se nós soubéssemos como é depois da morte, ou é muito mau, e então nós continuaríamos a viver como vivemos, ou é muito bom, ou não é mau, então ninguém ficaria nesta. À frente do primeiro problema que tivesse, nós iríamos desistir e suicidar-nos, para depois entrar numa eventual outra vida com probabilidades ou chances ou com a esperança de estarmos melhor lá. Portanto, eu pessoalmente acredito que existem várias possibilidades de uma vida após a morte. A vida atual é a consciência de existir para o ser humano. Para, digamos, os animais, pode haver uma consciência de existir, mas provavelmente mais discreta ou mais inibida. Isso é a definição, digamos, da vida, né? A vida é estar vivo, ter um processo biológico, etc., mas com consciência de existir. As crianças, a uma certa idade, de repente dão-se conta: por que eu estou aqui? O que é que estou aqui a fazer? Eu existo. E aí entram as filosofias que fazem parte da educação de todo ser humano. Existem várias hipóteses do que seria a vida após a morte. A hipótese religiosa, né? O céu e tal, etc. Vou deixar o pastor falar desses aspectos. Pode ser que simplesmente nós, neste momento, não estamos biologicamente vivos, mas parecemos biologicamente vivos, temos uma lógica muito grande, mas na realidade podemos estar dentro de um videogame. Imaginem um videogame daqui a 100 anos, como é que será? Não é? Hoje em dia já tem vibração nas mãos, já temos isso, já podemos jogar ténis com a televisão, etc. Já existe até jogos avançados em que você já está numa esteira, está a caminhar no meio do mato, com toda aquela realidade virtual. Então imaginem daqui a 100 anos como é que será. Ainda vou dizer mais. E daqui a 1000? Daqui a 1000 pode ser exatamente como estamos a viver agora. Daqui a 1000 anos é um videogame que nós não nos damos conta que estamos no videogame. É um exemplo. Pode também ser outra situação, que é os universos paralelos. Por exemplo, não está, digamos, provado absolutamente, mas existem teorias científicas consideravelmente sérias que falam de universos paralelos, que falam que todas as hipóteses da vida existem em variações diferentes nos universos paralelos. Ou seja, você está aqui neste momento, de repente morre. Vocês veem-me a morrer, mas eu não, só tive este que tive agora aqui, faltou-me aqui um bocadinho a saliva. Para vocês eu morri, mas eu volto sem me dar conta que morri, volto a estar sentado aqui com vocês num universo paralelo parecido com este. Não sei se estão a perceber. O que é importante neste debate filosófico é que, se a vida aconteceu uma vez, por mais improvável que ela seja, porque é difícil, não é, aparecer a vida. Sair um bebezinho, etc., crescer, depois ganhar consciência, depois pensar, raciocinar, inventar coisas, estar vivo no dia a dia, com doenças, com emoções, etc., parece uma coisa... Por isso é que algumas filosofias falam de que Deus é que nos fez. Porque é uma coisa tão inacreditável que parece improvável que seja a própria natureza que nos fez. Então, partindo do princípio que é difícil acontecer uma vez, na realidade não é difícil. Se acontecer uma vez, já pode acontecer milhares de vezes. Então, talvez também a gente possa viver a mesma vida, repetidamente. Quando chega um momento em que morres, talvez recomeças do princípio. Pode ser um game over, que recomeças do princípio, ou pode ser um game over que continuas no nível onde tu estás, até terminar o jogo, e aí recomeças de zero. Eu vou ficar por aqui. E quanto à questão da morte, doutor, como é que olha para a morte? A morte pode ser isso, pode ser aquilo que eu há bocado engasguei-me um bocadinho. Para vocês, eu morri, e eu voltei a aparecer aqui com vocês outra vez. Aqueles dois que ficaram lá, mais a senhora, estão lá a dizer: o que é que aconteceu, coitado, que o doutor ganhou. Neste momento estão a viver uma emoção terrível. Mas nós não nos apercebemos. Porquê? Porque é um videogame tão sofisticado que já não há aquele game over, recomeça, é automático, você já não morre ali. Tu não morres, na realidade. Se calhar nós não morremos. Nós vemos outros a morrer, mas nós não morremos nunca. É outra hipótese sobre a existência após a morte. Se calhar eu já morri 5, 6 vezes, mas não notei. Se calhar vocês também já morreram algumas vezes e não notaram. São tudo especulações lógicas. Obrigado, Dr. Filipe. Ganhou, passo agora para o apóstolo Edson Massim. Homem Deus, olhando para a vida e para a morte, o que seria a vida, o que
esse seria a morte. Bom, obrigado mais uma vez. Primeiro dizer que a morte e a vida, se olharmos para a palavra de Deus no livro de Gênesis, Deus quando criou os céus e a terra, depois de ter criado todas as coisas, ao sexto dia ele faz o homem do pó e sopra deste homem o seu viver. E ele diz, façamos um homem à imagem e à semelhança de Deus, façamos um homem. E assim o fez. A morte, ela surge quando o homem deixa de obedecer os mandamentos de Deus, porque antes do pecado o homem era a imagem e semelhança de Deus, na plenitude. Os 7 espíritos de Deus habitavam sobre este homem, que tinha habilidades, poderes de fazer acontecer as coisas no Éden. O simples fato de, quando olhamos mesmo para a própria Bíblia, não foi Deus que nomeou os animais, todos esses animais que nós conhecemos com os seus nomes, leão, e você olhar para o leão e dizer que realmente é um leão. Temos um rato que, quando olhamos para ele, vemos que realmente é um rato. Então, precisava de uma imaginação suprema para poder dar estes nomes e surtirem o seu efeito nesses animais. Então, este homem era pleno no seu conhecimento, na amizade e na intimidade com Deus. Mas quando ele cai no pecado, a morte entra pelo pecado. Quando ele cai no pecado, abre-se uma janela de morte. Por isso que ele deu uma ordem para os seus, dizendo que de todas as árvores que estão no jardim do Éden, excepto o da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis e nem cheguei perto. Este era o mandamento que Deus deixou a este homem, que podia comer de tudo, podia tocar de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejamos, havia um ser espiritual que servia a Deus no céu, rebelando-se, querendo ser igual a Deus pela sua plenitude resplandecente. Deus o remete à terra. Por isso que vemos que no livro do Apocalipse ele diz que ai da terra, Satanás e os seus anjos foram precipitados. Então, o cúmulo do pecado começa na queda do anjo que era Lúcifer e se tornou Satanás, o dragão. Mas este homem era protegido pela glória de Deus quando estava no Éden. Perde a sua excelência quando ele deixa de ouvir a Deus e ouve uma outra voz que servia também a Deus. Agora, a morte surge nesta condição. Quando o homem não morre, a morte falada aqui não é a morte física. A morte física é resultado do pecado que gerou a morte espiritual. Este homem não estava sujeito à morte espiritual porque ele estava ligado a Deus. Mas quando é que a morte física aparece? É quando a morte espiritual entra e é consequência da morte espiritual. Agora, o doutor Ganho disse que nós somos feitos de videogames, ora, conhecimento, não feito. É uma imaginação. Poderíamos estar. O nesta próprio condição. bispo de Berkeley dá mais ou menos uma ideia parecida. Ok. Mas eu venho contrariar o argumento dele, que nós um dia vamos morrer. E depois da nossa morte, começa uma outra vida. A vida espiritual, a qual eu referia no início, que nós, se não tivéssemos pecado, até hoje estaríamos a usufruir da glória de Deus em nós. Tendo caído o homem no pecado, foi-lhe relegado este direito de continuamente estar na virtude da glória. Então, o pecado permite que a morte física entre e a morte espiritual seja permanente. Cristo, quando ele morre, Deus envia seu Filho Jesus para nos resgatar desta perda que houve no início, para que após a nossa morte não tenhamos que sofrer o castigo eterno. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus vem para nos legitimar aquilo que nós perdemos no Éden. Para nos fazer perceber que ainda que o nosso corpo mortal mora, o nosso espiritual não se corromperá, ou por outra, terá uma oportunidade de continuar a viver a plenitude e a glória de Deus. Existe, sim, uma vida após a morte. Existe. Que é a glorificação
deste homem. Por quê? Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó, como é de costume. A alma permanece para o julgamento e o espírito volta ao Criador. O espírito não é do homem, o espírito é de Deus. É o mesmo espírito que foi soprado neste homem na sua criação. Na criação do espírito e no corpo foi gerado a alma. Esta alma é responsável por todos os atos que o homem vai cometendo ao longo da sua vida. Quando o corpo volta à terra e o espírito volta ao céu, permanece aqui a pessoa da alma, que deve responder por todos os atos cometidos ao longo da vida. Com isso, o apóstolo quer dizer que o que morre é o corpo físico, mas continua... O corpo espiritual gerado entre a fusão do espírito e da carne permanece. Exato. Então, na verdade, uma pessoa não morre. A pessoa espiritual não morre, mas o corpo físico é que desce ao pó. Por isso que quando há sepultamentos, vemos aí o pastor a dizer que o pó volta ao pó, o espírito a Deus, mas não responde à alma. Então, nunca ouvimos... Há uma vida após a morte. Há uma vida após a morte, que ela só é garantida eternamente em Cristo, quando as obras deste homem foram introduzidas. Mas essa vida é para quem? É para quem? É para qualquer um? Qualquer um terá essa vida. Só que o destino de cada um será diferente. É muito simples isso. Vamos, a Bíblia já nos diz uma coisa muito clara. Diz assim, o Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quer dizer, a vida existe, mas a definição de onde vamos tem a ver com a alma. Quando vivemos, o que é que nós fizemos? Apóstolo, antes de passar para o doutor, então há uma diferença de onde a pessoa vai. Sim. Na vida eterna. Existe. E quando você, por exemplo... Existe a vida eterna para Cristo e o inferno. Existe o inferno e existe o céu. Então, cada um, dentro daquilo que vai viver, vai obter o seu ganho. Para Cristo é para aqueles que serviam a Cristo. A Bíblia é muito clara. E para o inferno? É para todos aqueles que não estiveram. Diz assim em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênuo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que crer em Cristo Jesus certamente vai dar continuidade. Não que seja esta vida física. Só a pessoa que crê em Cristo. Somente os que creem em Cristo. Quem crê em Maomé não vai ao céu. Não, quem crê em Maomé... Não há salvação para os muçulmanos. E quem não acredita nem em Cristo... Nem para aqueles que não creem em Cristo, pior ainda. Então, a vida após a morte é para quem acredita em Cristo. Julgamento. Não, homem de Deus. A vida após a morte é para quem crê em Cristo. Não, aqui há uma diferença que quero colocar. Todos morreremos e ressuscitaremos. Mas a definição do lugar tem a ver com crer. Quem não crê em Cristo será condenado. Mas quem crer em Cristo terá vida eterna. É um pré-condicionalismo. As nossas ações ainda em vida é que vão determinar para onde a nossa alma, o corpo já não entra, o espírito já não entra, a nossa alma, a fusão do espírito e da carne, que é a alma, é que vai responder por todas as ações. Obrigado, apóstolo de Masinga. Doutor, como é que olha para a vida após a morte? Também ouvimos aqui uma explicação do apóstolo, onde afirmou que a vida após a morte é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos aqueles que acreditam em Muhammad, que não acreditam em Cristo, em nenhum momento terão esta vida após a morte. Qual é a sua leitura, doutor, em torno disso? Bom, partindo do princípio que existe um Deus religioso, nos termos mistos do Alcorão, da Tora, da Bíblia e de outras escrituras que antecederam estes livros, tem algumas contradições, porque significa que antes de Cristo, então, não havia salvação. Então Deus nunca teria sido injusto
ao ponto de fazer milhares de populações no mundo, até o momento de Cristo, eram castigados de forma que, se pecassem, não havia vida após a morte. E, de repente, há cerca de 2000 anos, envia supostamente um filho para cá, para, digamos, que o ser humano possa ser perdoado se arrepender. Então, não faz sentido, porque Deus nunca teria sido surpreendido pela necessidade de mandar Jesus Cristo depois de uns anos. Ele saberia desde o início que Jesus Cristo seria necessário. Então, teria mandado logo no início, logo depois de Adão e Eva, ou logo que tivesse feito as primeiras populações, teria feito isso. A Bíblia também não teria chegado à África há 500 anos atrás. Quer dizer que todos os homens que não tiveram acesso à Bíblia, até os africanos principalmente, até há 500 anos atrás, não seriam salvos. Não faz sentido. Agora, pode ser que Deus seja injusto assim, pode ser que Deus tenha esses defeitos, pode ser que Deus saiba por que fez isso, pode ser que Deus não seja justo, pode ser que Deus escolha e trate melhor os homens que vivem há 1500 anos para cá, ou digamos 2000 anos, e que trate de forma diferente os que não conheceram a Bíblia. Há pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia. Será que Deus vai também não lhes dar a vida eterna, porque não é culpa deles de não terem conhecido a Bíblia? São coisas que não fazem sentido na minha forma de raciocinar. Ou então Deus é completamente injusto, ou então é Deus do Israel mesmo, como diz a Bíblia muitas vezes. Não é que ele é Deus de todos os seres humanos, ele é Deus apenas do povo escolhido. E depois, com o tempo, houve outros povos que começaram a se apropriar da Bíblia transformada, que é diferente da Tora dos israelitas. Não sei se estão a perceber o meu raciocínio. É um raciocínio em que Deus seria muito justo se fosse verdade isso. Doutor, e quanto à questão de Cristo Jesus, será que é verdade que as pessoas que estão no islamismo não vão nessa vida eterna? Só pessoas que estão no cristianismo, pessoas que seguem Cristo Jesus, é que vão mesmo nessa vida eterna? Tentando me pôr à imagem de Deus, já que toda a gente diz que o ser humano é Deus, eu penso que Deus está mais preocupado com o teu comportamento de acordo com aquilo que ele considera um comportamento exemplar no ser humano. Portanto, não importa se és cristão, se és agnóstico, se és muçulmano, Deus sempre vai respeitar a tua forma de lidar com outro ser humano. E para Deus, sendo um ser realmente superior, ele não te julga nisso. Primeiro, ele já sabe como é que tu és, porque foi ele que te criou. Não há nada que surpreenda Deus. Portanto, a única coisa que ele estaria a fazer, talvez aqui, é te pôr à prova para tu te divertir, estás-te a entreter aqui, a tentar não pecar, a tentar fazer isso. E muitos dos pecados também não são pecados para mim na imagem que eu tenho de um Deus religioso perfeito. Deus religioso não faria, digamos, não poria coisas boas para pôr o ser humano na tentação. Não iria brincar com o ser humano. Ele é realmente, digamos, puro, perfeito. Ele nem intervém. Ele faria uma lei muito mais interessante e justa para todos. Não poria condições. Isso na minha forma de ver um Deus religioso perfeito. Na realidade, acredito que Deus foi mal interpretado. E está sendo mal interpretado. E quem são as pessoas que estão a interpretar mal Deus? São os religiosos. Quando começaram a escrever, mesmo Israel começou por ter vários deuses e acabou por ficar monoteísta depois no século 3 ou 4 antes do nascimento da era de Cristo. Então, na realidade, apareceu uma religião monoteísta e que foi sendo elaborada, as escrituras foram reescritas, copiadas, aumentadas, melhoradas, foram juntados outros livros que foram encontrados, etc., até que foi dar, digamos, esses livros, 3 livros principais, são as Bíblias, né? A Bíblia, a Tora e digamos, o Alcorão. Cada um deles tem a sua idade. O Alcorão é mais recente, a Bíblia está no meio e a Tora é a mais antiga. Mas todas surgem, mesmo a história no Alcorão, a história é idêntica ao Velho Testamento. Muitas partes são idênticas ao Velho Testamento, foram retiradas do Velho Testamento. Mas pronto, isso já é, digamos, na minha opinião, a interpretação errada que o ser humano fez de Deus.
Será que Deus fez essa Bíblia para guiar o ser humano que estava perdido por aí, que não sabia o que fazer, etc? Será que a Bíblia foi usada por outros homens poderosos para, digamos, criar um código de conduta para dominar o ser humano, para digamos, organizar o ser humano? Tudo isso são possibilidades. E, na minha opinião, nós vemos muitos grandes líderes religiosos que, no fim, na prática, praticam uma série de crimes que não são compatíveis com um homem religioso que segue essas escrituras. Então, na prática, a gente pensa, mas ele faz tudo isso, mas diz que é religioso. Então, Não seria a seguir o ditado que diz o seguinte: faça o que eu digo, não faça o que eu faço? mas esse ditado é da Bíblia, é bíblico. Não é bíblico, acho eu, não tenho a certeza, mas faça o que eu digo, faça o que eu faço, é típico do charlatão, típico do malandro, que te diz, faz um esforço, trabalha sem refilar, não faça as coisas más, e ele faz. Tira vantagens dessas coisas más que ele faz. Então, também não faz sentido para mim. Eu penso que, mesmo quando a gente vem com o argumento de que a Bíblia serve para nos guiar, então teríamos que tirar muita palha e muita coisa de má qualidade o que ali é, dentro. por exemplo, o que é que, na ótica de doutor, deveria sair da Bíblia? As contradições, por exemplo, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na realidade, eu acredito que o Novo Testamento veio justamente porque o Antigo Testamento expulsava os crentes e a religião perdia súbitos. A religião perdia adesão. Então, o objetivo da religião é ter muitos súbitos, ter muitas pessoas a aderir, provavelmente a pagar dízimo, quanto mais pessoas a pagar dízimo, melhor. Então, criou-se essa narrativa, essa história, de que Jesus se sacrificou para nós, se nós nos arrependermos no último minuto, ainda vamos a tempo de ser salvos. Isso significa que você pode pecar, se arrepender, e é sempre bem-vindo na religião cristã. O que antes no Velho Testamento não era. Você era logo excomungado, era logo castigado, pelo menos, digamos, eticamente. Estavas perdido. Se tu falhasses no Velho Testamento, não tinhas como chegar à salvação que já aparece depois no Novo Testamento. Então, apercebem-se desse erro, apercebem que isso faz muita gente abandonar a religião cristã, que na altura não era religião cristã, era, digamos, uma religião abraâmica, que se tornou monoteísta mais tarde, e aí quando surge Jesus Cristo, cria-se o cristianismo. É como se um grupo de pastores ou grupo de discípulos saísse digamos, da religião judaica, e dissesse, vamos pôr aqui um perdão. Para quê? Para as pessoas poderem pecar, mas poderem ser recuperadas. Essas almas poderem ser constantemente recuperadas. Então criam esta narrativa de Jesus que se sacrifica, etc. Mas na realidade Jesus, lá onde ele viveu, não era gostado. Criou muita raiva, criou muita animosidade. O próprio povo é que pede para ele ser crucificado. E não aceita trocar Jesus por um outro ladrão que andava lá. Porque, na realidade, essas crucificações também eram shows, eram espetáculos. Os seres humanos gostavam de ver essas coisas acontecer. Então, o que é que acontece? Próprios Pilatos diz, não matem, levem este. Jesus não é tão mau assim. Não é. Ok, pode ser que ele esteja a inventar milagres, pode ser que esteja a mentir, pode ser que ele esteja a dizer que é filho de Deus, enquanto não é mais filho de Deus do que nós todos. Mas isso não é grave, não lhe façam mal, não sei o quê. E o povo gritava, a própria Bíblia diz, não, queremos Jesus. Agora, se foi Deus que meteu aquela maldade ali para que Jesus pudesse ser crucificado, para que depois servisse para o sacrifício, isso já não sei. Obrigado, Dr. Felipe Ganhu. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, o doutor levantou várias questões. Acredito que a sociedade, em algum momento, acaba colocando essas questões. Será que as pessoas que morreram antes de Cristo Jesus, essas pessoas terão oportunidade dessa vida após a morte, terão a salvação? Também levantou aqui a questão
da contradição que nós encontramos dentro da Bíblia. Na verdade, o Novo Testamento vem com a ideia de limpar aquilo que era considerado negativo no Antigo Testamento. E nós encontramos, por exemplo, os religiosos que pregam uma coisa, em contrapartida não tem uma boa conduta, ensinam, fazem tudo, mas são os piores pecadores. Comentários em torno disso. Bom, começando a abordar a questão, vou dizer que todos aqueles que morreram na lei, com consciência da verdade e das boas obras, é óbvio que elas terão uma oportunidade de descanso. Mas todos aqueles que morreram, enquanto as suas obras não eram boas, é importante referir que a condenação é iminente. O Antigo Testamento era uma condução que Deus criou para mostrar aos filhos de Israel o modo operante e a forma de viver que Ele, Deus, havia estabelecido. Não podemos esquecer que o povo de Israel é povo legítimo de Deus. Existiam outros povos naquela época, mas Deus se identificou com os filhos de Israel olhando pela sua formação, começando de Abraão, Isaac, Jacó, e o povo foi crescendo. Foram alianças feitas com este povo até o seu crescimento no Egito. Quando este povo atinge uma idade compreendida, a qual foi profetizada que ela viveria, e nesse tempo, chegado esse tempo, Deus enviaria um libertador que é Moisés, Deus coloca ali um código, uma forma de estar. O doutor Ganhu conhece bem o nosso sistema de justiça. Vejamos, temos a lei, temos o Código Penal, temos o Código Civil, temos vários códigos que se um desses códigos são transgredidos, se falamos de crimes, temos o Código Penal. Se qualquer cidadão moçambicano ir contra estas leis que estão lá plasmadas, tem também lá o seu castigo consoante aquilo que o homem tenha cometido. Então Deus também não está isento para mostrar que os homens copiaram tudo que a Bíblia contém. A forma de governação, a forma de legislação e a forma de julgamento. Então, tudo que a terra vive hoje tem como exemplo concreto o que a Bíblia e o Antigo Testamento tinha como justiça e forma de estar. Então, para dizer que o Antigo Testamento é a expressa explicação do Novo Testamento. O Novo Testamento vem para legitimar, vem para dar uma outra forma de estar ao Velho Testamento. Se formos a olhar, Cristo é profetizado desde Adão. Quando Adão e Eva pecam, Deus envia um cordeiro para os cobrir da sua nudez. Aí onde vemos a obra da misericórdia de Deus desde o jardim do Éden. A obra da misericórdia de Deus não veio com a morte de Cristo. A obra da misericórdia veio mesmo quando o homem caiu no pecado, estando ele distante de Deus. Agora, o doutor Ganhu disse uma coisa muito interessante. Deus não pode criar males para o homem, não. Por isso que Deus criou o livre-arbítrio. Deus deu ao homem a oportunidade de obedecer e a oportunidade de não obedecer. E deixou claro que se não obedecermos, certamente morreriam e passariam a ter o conhecimento do bem e do mal. Enquanto este homem não pecava, era íntimo de Deus e só se preocupava com as agendas de Deus. Não havia nenhum conhecimento do outro lado do mar, porque eles eram plenos. Então, vindo para a segunda questão, da questão que colocou-me, nós temos que entender algo. Todas as religiões têm como a fotografia o cristianismo. Por isso que no Alcorão tem umas partes do Antigo Testamento. Todos querem
se incorporar na plenitude da Bíblia. E se formos a olhar para a Bíblia é um livro escrito por diversos homens em tempos distantes. Os que escreveram o Antigo Testamento não se encontraram com os que escreveram o Novo Testamento. Mas como era uma organização, era algo que Deus havia inspirado esses homens, que no fim os arqueólogos foram compilando as escrituras até o ponto de encontrarem um centro de equilíbrio na Bíblia. Mas todos eles viveram em tempos diferentes, mas tudo que eles escreveram visavam a mesma coisa. Para dizer que Deus não estava e não era surpreendido, nunca foi surpreendido por alguma coisa. O Dr. Ganyu tem a sua razão, é filósofo. Estuda filosofia. No ângulo filosófico, a definição do cristianismo tem uma forma de estar. Mas, biblicamente, Deus é Deus dentro da filosofia, fora da filosofia. Na matemática, Deus é Deus. Na química, Deus é Deus. Se você for olhar para a criação do homem, os biólogos dizem que o homem foi criado da matéria. Os químicos, os físicos dizem que foi uma bactéria. Os biólogos também dizem a mesma coisa. Mas a história diz que não. O homem surgiu do macaco. Ouve lá. Não me façam. Tudo bem. É quase isso. Que o homem é a fusão do macaco. Quer dizer, eu não posso crer, não posso me deixar entender que eu evoluí. Eu não posso evoluir. Eu fui criado, gerado, nascido de um pai e de uma mãe. Então não pode hoje alguém na história. Por isso que se você for olhar para a história, se você escrever ali no texto que o homem vem na criação de Deus, há de receber um X. Porque a história diz uma coisa, mas a realidade bíblica nos remete que o homem foi criado por Deus. Isso não vamos ter que alterar, porque a história diz uma outra coisa. Obrigado, apóstolo Edson. Doutor, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo apóstolo. Falou da questão da criação e também definiu Deus. Deus é Deus na história, Deus é Deus na filosofia, Deus é Deus na matemática. Também pode comentar em torno de Deus. E também, doutor, existe a vida após a morte? Bom, no que diz respeito a Deus, mesmo nos primórdios das religiões monoteístas, o sinal, a forma de mencionar Deus era aquele que não se pode dizer o nome, ou seja, aquele que não se pode descrever, ou seja, que ninguém sabe como é Deus. O cristianismo é que aparece com uma teoria de que foi feita a nossa imagem, porque acreditamos que nós temos consciência, portanto, um Deus para nos fazer também teria que ter consciência, porque sem consciência, por que ele iria fazer o ser humano? Então, partindo desse princípio, Deus pode ser qualquer coisa, Deus pode ser a matéria, Deus pode ser esta mistura entre matéria e energia, até pode ser a antimatéria. Deus pode ter uma consciência coletiva que é a soma de todos os nossos cérebros, mas ele não tem cérebro. Provavelmente ele poderia estar um micrograma em cada um de nós, um pedacinho em cada um de nós. E ele existe graças a nós. Ou seja, que não é... Ele existe porque nós o criamos. Inclusive, a própria Bíblia, fomos nós que escrevemos, porque ele não conseguiu escrever. Teve que nos inspirar. Eu sozinho não consegui escrever. Teve que nos inspirar e pôr-nos a escrever. Teve que utilizar as nossas mãos e a nossa cabeça, a nossa caneta, ou as nossas coisas de gravar. A ineficiência do poder do homem diante do Criador. Não, revela o contrário. Mostra que Deus sem o homem não conseguiria escrever a Bíblia. Nem a Torá, nem o Alcorão. Senão ele teria feito logo, teria dito, está aqui pessoal, pá, leiam isso, façam. Não viria com Novo Testamento, Velho Testamento, Torá, etc, vários livros, várias escrituras, mesmo os livros, segundo São Lucas, São Marcos, etc, os discípulos da Bíblia, que escreveram aquelas coisas. Alguns são contraditórios, por isso é que tiraram, alguns só meteram 4 livros na Bíblia, porque alguns contam outras histórias. Há, inclusive, escrituras que dizem que Jesus de Nazaré viveu até hoje, teve uma certa idade, muito velho. Quais são esses livros? Não, estou a dizer que há algumas escrituras, nem são livros, mas já há vários livros. Não há só 4 livros.
Você não sabe que foi escolhido, foram escolhidos para juntar na Bíblia alguns, os que contam uma história semelhante. Porque aquilo foi escrito um pouco assim, cada um gostava de escrever e fazia assim. Para mim, Deus não consegue fazer nada. Ele até próprio, na própria Bíblia dizem isso, porque se aperceberam disso, só que não dizem diretamente, dizem, ajuda-te que eu te ajudarei. Se tu não te ajudas, ele não te ajuda. Está lá claro. Nós é que criamos Deus. Deus existe porque nós existimos. Mesmo um rei, se não tiver nenhum súbito, é rei de quê? É rei dele sozinho. Ele precisa de todas aquelas pessoas, precisa do ser humano para ser rei. Senão vai ser rei de quem? Vai ser Deus de quem? Se não houver quem é que lhe adora, ele é Deus de quem? Então, na realidade, para mim, Deus não é a semelhança de Deus, do ser humano, porque o ser humano é cheio de defeitos do género de orgulho, de se achar bom, de querer ser o melhor, de querer dominar o outro. Está cheio de defeitos que não são compatíveis com um Deus perfeito, omnipresente, omnisciente, etc. Não é compatível uma entidade ser tudo que o homem é, mas sem defeitos. Primeiro, porque os defeitos são relativos. Segundo, porque se não há defeitos, não há ações, não há possibilidade de se corrigir. Se você já é perfeito, você só anda, só mexe. Não vai. Por exemplo, quem vai parar ao céu, se é que há céu, estou dando um exemplo, vai fazer o que de diferente que fazia na terra? Por que Deus precisa de inventar 2 sítios? Deus é muito poderoso. Faz tudo num sítio. Doutor Ganhou, há uma questão que eu quero te retificar. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo, o anjo rebelado. Então, todos aqueles que seguirem este anjo, as práticas deste anjo, certamente viverão com ele na condenação. Pronto, vou aceitar essa ideia, mas por que ele simplesmente não eliminou o diabo? Não tem força, não tem poder para eliminar o diabo. Por que deixou o diabo para eles nos vir desencaminhar, nos fazer sofrer e no fim acabarmos por ser condenados no inferno com o diabo? É aí onde aparece o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, por que ele faz o livre-arbítrio se ele é omnisciente? Para não se... Ele já sabe o que você vai fazer. Tudo bem. Deus não é um Deus que impõe. Deus é um Deus que dá escolha. É por isso que temos essa escolha de viver a nossa vida. Então também temos a escolha de não acreditar nele e ele vai nos respeitar. Você pode não acreditar. E ele vai respeitar, mas não vai me castigar. A palavra já mas não pode me castigar. Que todos aqueles que não creem em Cristo serão condenados. Sim, mas se você diz que ele me deixa escolher, por que ele não me deixa eu decidir que eu quando viver quero só morrer e acabar? Afinal, ele não me dá o livre-arbítrio até onde eu quero. E por que Deus iria se divertir em apreciar o que nós fazemos se ele é que nos fez? Quer dizer que ele não sabe como nos vamos portar. Como é que ele não sabe como nós nos vamos comportar? Ele ainda está para ver. Ele já sabe, quer dizer, ele está-te a pôr na terra, está-te a testar, mas já sabe onde tu vais falhar. E vai te meter no inferno já sabendo que tu, com o defeito que ele te fez, vai te levar ao inferno. Acha que Deus faria isso? Não. Deus não faria isso. Com a sua imensa bondade. Criação, eu acho que lê a Bíblia, conhece a Bíblia na leitura. Conheço. Na criação, Deus permitiu, é uma permissão, permitiu que Satanás existisse. Aí está o erro. Não era esse o desejo de Deus. O desejo de Deus, quando criou Lúcifer, antes de ser Satanás, era somente para adoração. E os anjos não morrem. São seres sobrenaturais. Sim. Existentes e existirão. Mas terão então nem Deus consegue parar os anjos. É a criação. Ele criou essas coisas. Já não consegue voltar para trás. É que nem o homem. Ele criou o homem, a imagem e semelhança. Que um Deus absolutamente poderoso cria Lúcifer, depois não lhe consegue tirar mais. Mas aí é que está. Eu não vou adorar um Deus assim nunca. Não, é muito fraco esse Deus. Não é fraco. É muito fraco. A fraqueza está na percepção de cada um. Não. Se ele deixa Lúcifer, Lúcifer provocar toda a maldade que existe neste mundo. Desculpa lá. Lembra-se que eu disse aqui que quando ele peca, em Apocalipse, o Senhor diz: ai da terra, que Satanás e os seus anjos foram precipitados. Eu vou te explicar quando é que Satanás começa a ter domínio da terra. Quando Adão dá autoridade a Satanás de operar na terra, quando ele peca diante de Deus, o que Satanás queria, acima de tudo, doutor Ganhou, é que o homem perdesse a plenitude da glória que ele perdeu. Logo,
Satanás ficou ciumento de que Deus tenha criado um ser super maior que ele. O homem é dado a consciência, o conhecimento, a habilidade, mas o anjo não tem. O anjo não tem essa habilidade que eu e o Senhor tem. O anjo não pode casar. O anjo não pode fazer o que nós, como ser humano, fazemos. Por isso que Satanás viu que Deus criara um ser superior a ele. Logo se encheu de ciúmes e destruiu aquilo que este homem criado. Então, na realidade, a religião é uma luta entre O bem poderosos a luta e Deus. entre o bem Quer e dizer o que mal. Deus não controla o mal, nem o bem. Por isso que se Não olharmos controla. para o Diga-me lá, livro, controla ou não controla? controla. Por isso que Então, no livro se de está a Apocalipse, acontecer, por isso se que está a no- acontecer, é porque ele deixou. no livro de Ou Apocalipse, então ele não é assim tão poderoso. reservou Deus. Talvez é mais fraco do que a gente pensa. Não. Obrigado, apóstolo Edson Senhor, Dr. Felipe Ganhou. Existe vida após a morte? Sim, eu já expliquei que pode existir. Agora, cada um vai sentir isso de forma diferente. É uma... Na minha opinião pessoal, eu penso que a vida nunca acaba. Podemos variar um pouco, podemos reencarnar eventualmente, podemos voltar a recomeçar a vida. Se for um videogame, então, podes jogar o teu videogame eternamente. Podes continuar vivo eternamente. Mas eu queria pôr alguns problemas. Por que é que nós precisamos de dizer que Deus é que nos fez? E depois não nos preocupamos em saber quem é que fez Deus. Quer dizer, ele pode existir desde sempre, mas a natureza e a matéria e a energia não podem existir desde sempre, que levaram à evolução. Vamos ir para a evolução. Não é que o ser humano vem do macaco, não. O ser humano vem da matéria e da energia, que começa com células de bactérias. Nós somos descendentes de bactérias. Nosso corpo é feito de milhares de células. E não vem de Deus, o ser humano? Então, o senhor, doutor, Para mim não vem de Deus. Não é a criação E se de vier Deus. de Deus, não é um Deus religioso. É um Deus? É um Deus que não tem consciência, que não tem coisa. É um sistema de energia e de matéria. Para si, Deus é um sistema de energia. E matéria, sim, é energia antes de tudo. Então, tudo que existe... É energia. Se eu pegar em si e conseguir despolutar a sua energia, você é uma bomba atômica que termina com o mundo inteiro. Esta é a definição A sua da energia física. sim, A é a física definição da física. E sim. está aprovado. Eles fizeram bombas atômicas Exatamente. que destruíram, com 2 ou 3 células nossas, destruíram, digamos, cidades inteiras. Mas aí é a evolução do conhecimento. Mas Não esse tem nada a ver conhecimento, com a criação. por que Deus nos bloqueou o conhecimento? Por isso é que se diz que Deus está a morrer. Porque quanto mais a gente sabe, menos vamos às escrituras. Quanto mais a gente sabe, mais Deus vai ficando para trás. Doutor Ganhou, Deus nos deu o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. O bem e o mal é relativo. Cada um. usa Não, do não seu existe conhecimento. bem e mal. Olha, vou fazer uma questão muito pertinente. Vejamos, quando os homens criam bombas atômicas, quando os homens criam armas nucleares, quando os homens criam armas como a AK-47, eles têm a consciência de que estão a criar armas para proteger a humanidade. Mas a mesma arma é aquela que mata a própria humanidade. Por que estamos a criar armas? Se nós estamos preocupados em proteger a humanidade. Vou explicar. Então, eu vou te dizer, o mal domina sobre aqueles que têm intenções erradas. Os que criam arma, não são eles que atiram nos africanos, não são eles que matam entre si. A guerra que nós encontramos na Europa Sim. é fusão do mal que está dentro daqueles que criam arma. Por isso que a Bíblia diz que aquele que pela espada matar, pela espada morrerá. É o que está acontecendo com Putin e Zelensky. Putin tem muitas armas e as mesmas armas estão a matar os russos. As armas dos Sim. próprios russos estão a matar os russos. Sim, Então, mas na Deus- filosofia religiosa não existe crime. Só existe crime ali escrito na Bíblia. Porque se eu te matar, onde é que tu vais? Vais ter com o teu Criador adorado. Exatamente. Então deves estar feliz. Não. Devias ficar feliz, sim. Por que ficas triste de morrer? Mas a Não, questão- não, 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 não. Está Eu vou- assim eu vou mesmo, explicar. mesmo. Só há crime se quando eu te fizer uma coisa, aquilo for uma coisa má. O crime- Mas na realidade eu estou-te a mandar para Deus, mais Não rápido. estás a me mandar Já para passaste Deus, todos os porque estás a testes, vais encurtar-me direto para o Ele. tempo de vida que Deus me deu. Mas porque afinal Deus te deu vida para quê? Para te julgar ou para tu te divertires? A vida é É para para ser te divertir. vivida no tempo dele. Ele é que Então, vai e tirar não a foi vida ele que me toda. inspirou a dar-te um tiro. Não. Ah, não, mas inspirou-me a escrever. Inspirou a escrever a Bíblia, mas não inspirou eu a dar-te um tiro. Doutor Ganhão, eu sou simplesmente nesta consciência. Quando o Espírito de Deus começar a mexer em si, eu percebo que Deus vai fazer algo em ti.
Sim, mas isso é outro aspecto. Não, espera aí. Permita que eu diga isso. Não vale a pena porque eu já sei o que é que vais dizer e muitos já disseram. Não, eu não sou muito. Que eu vou mudar ou que eu vou Não perceber estou ou que eu não falando de sei o quê. mudanças. Então, falar Eu de estou a quê? falar de uma questão de encontro com esse Deus. Sim, mas eu estou preocupado com isso mesmo. Sabe que eu acho injusto que Deus me faça um encontro quando eu já tenho mais de 60 anos. É uma grande injustiça. Então, Portanto, Deus não existe. então, Deus doutor nunca Ganu- aceitaria fazer uma coisa desta se existisse. Permita que Nunca eu me diga isso. deixaria eu ficar aqui no desconhecimento religioso, no espírito. Nunca me abandonaria. Doutor Ganu- Um Deus verdadeiro não me abandonaria, mas abandonou-me até esta idade. Doutor Ganhou, deixa-me dizer. E eu andei no catequese, andei tudo, tentei acreditar nele, tudo. Doutor Mas ele me abandonou. Doutor Ganhou. Como é que eu posso respeitar um Deus que me abandonou? Eu respeito Mas a ti isso. não, Não. a ti te cuidou. Eu já estou a ficar como Lúcifer, com inveja de ti já. Não, doutor Sim, Ganhou. porque ele te está a tratar bem e a mim deixou-me na Deixa-me ignorância. dizer uma coisa, doutor Ganhou. Eu tenho ainda chances que ele vai me recuperar. Posso dizer algo que já nos aconteceu, nós os dois? Posso dizer? Eu já fui menino de rua, doutor Ganhou. Eu já Sim. recebi alimentação sua. A sério? Se Eu hoje nem estou em sabia. pé, não é de um cristão. Eu já recebi refeições na baixa. Claro. Que tu trazias. Então, Eu já nem me lembro porque eu faço bem sem pensar. Se Deus tocou em si, Mas não foi Deus. um minuto. Foi A solidariedade. bondade- Não é Deus. Ninguém pode fazer o bem sem uma intenção Tu sabes boa. que se eu te der muitas refeições, tu podes apanhar diabetes. Lógico. Então a mesma refeição Mas- pode ser o bem e o mal. mas O bem e o pra mal não hoje- existe. Olha, doutor Ganho, para hoje eu O me bem e o tornar- mal não existe. Para hoje eu me tornar esse defensor do Evangelho, eu tive que receber bondade. Sim, mas é injusto. Devias ser defensor do agnóstico que te ajudou e que te salvou. Mas eu estou aqui a dar Mas não foi oportunidade. Deus. Fui Mas eu. para a obra da Fui qual eu, Deus não fui escolheu Deus. na sua vida para me dar Mas agora estou arrependido. Não devia ter dado de comer. Porque agora ficaste um religioso. Estás a enganar o mundo aí. Ou estás enganado no mundo. Não, é assim, com todo respeito. Não, Eu todo vejo- respeito. eu vejo Vamos a a sua- debater. Eu vejo a sua entreter. preocupação no sentido de conhecer este Deus. Lógico, eu acho que ele está a ouvir a tua preocupação. Se ele pudesse, Se queres se saber. ele pudesse, um minuto, se ele pudesse se revelar assim, o Não aceitarias? Não. Não há ninguém que se sentir a presença de Deus não vai ficar Eu com gostaria ele. que ele se manifestasse Ninguém, é na sua impossível, vida, é doutor impossível. É impossível alguém sentir a presença de Deus e não lhe aceitar. Não é possível. É por isso. Então, no meu caso, se ele existe, me desdenhou. Então é um mau Deus. Ou então não existe. Escolhe, tem que ser uma das duas hipóteses. Não há Eu duas tenho certeza situações. que tu ganhou, que da próxima vez que nós sentarmos juntos. Bom, eu aqui- tenho uma terceira hipótese. qual é? Não, tenho uma terceira hipótese. A terceira hipótese é que nós estamos a descrever mal Deus. Estamos a descrever de acordo com as Escrituras. Na realidade, Deus pode não ser isso. Deus pode ser aquilo que eu falei antes, o total das nossas mentes. Ele vive as nossas emoções e os nossos prazeres. Também vive os nossos pecados e aproveita esse prazer. E, por outro lado, também sofre conosco. E fez uma lei, que eu gosto de falar, mas eu estava a tentar evitar, que é a lei dos 50-50%. Para o mundo ser justo, toda a gente que está cá vivo tem que viver 50% de prazer e 50% de sofrimento. Senão haveria uma injustiça. Que sejas pobre. Tu, quando recebias aquela refeição, conseguiste me emocionar, mas mesmo assim não me distraio. Quando recebias aquela refeição ali, tu tinhas muito mais prazer que eu quando almoçava bem com tanta comida. Por quê? Por causa desta lei dos 50%. Mais tu sofres, mais prazer vais ter em compensação com coisas simples. Não, é o contrário. Não Quando eu é? recebi as refeições, Dava-te muito prazer. não só um prazer, Ok. me deu consciência de que existem pessoas do bem. Sim, mas que não são de Deus. Não, tu és de Deus. Não sou. Tu és. Não desse Deus religioso, para, não sou do Deus religioso. Não, a religião mata, a letra mata, o espírito vivifica. O que está a criar confusão hoje em dia para É a as pessoas... definição de Deus. Não, é o que eu estou a dizer. deixa-me E a explicar. Bíblia é a maior confusionista aqui. Permita que eu diga, não, a Bíblia não é confusionista. As pessoas que interpretam a Bíblia para os homens sem um espírito de revelação é que complicam a palavra de Deus. Se tivéssemos E os que homens, escreveram também. se tivéssemos homens, por isso que a Bíblia não foi escrita por pensamento humano, é uma inspiração de Deus. Se tivéssemos homens cheios do Espírito Santo de Deus, que pudessem falar além das suas palavras, eu acredito que o Dr. Ganhu, de onde andou, como conheceu a Deus,
teria uma posição sobre Deus. Mas a letra foi tão injusta consigo que não permitiu uma conversão clara. Não foi a letra, foi ele mesmo. Se ele existe, foi ele mesmo. Não foi somente, não está sendo consigo só. Seu Massango, o que você acha? Ele foi justo comigo ou foi injusto? Se existe. Doutor Ganhu, você com aqueles seus 2 livros, e sendo um teofilósofo, doutorado nessa área, você está aqui, não acha que ele foi injusto? Ou eu estou aqui a fingir que não acredito em Deus só para fazer um programa engraçado? Mas o livro de Massango, os 2 livros de Massango. Nem me deixa ler, porque sabe que eu vou desmontar aquilo. Ele não podia escrever a mente de Deus. Não podia escrever sem inspiração de Deus. Não, eu escrevo tanta coisa sem a inspiração dele. Não, todas. Eu até escrevo coisas contra o que são escritas, essas escrituras. Eu escrevo coisas contra essas escrituras, com a inspiração dele. Eu, inclusive, acho que sou o novo Jesus. Eu sou o novo Jesus, mas vocês não me querem ouvir. E qualquer dia vão me meter também na cruz. Não. Ah, não, ainda bem. Pelo menos não vão me ter precisado sacrificar. Sabe por que eu sou o novo Jesus? Sim, doutor. É o novo Jesus. Eu venho vos mostrar a realidade, porque vocês se enganaram. Aquela inspiração que Deus, meu Pai, vos mandou, vocês não perceberam, escreveram um bocado torto aquilo. E tu sabes que a Bíblia tem pequenas contradições. Por quê? Porque existe o defeito do homem ali dentro. Então o doutor Ganhu é eterno nesse caso. Eu sou eterno sim, porque eu represento um tempo. Eu sou eterno tanto como Jesus. Jesus também não foi. Não foi chamado depois. Na aceitação dele para si. Mas as minhas ideias são eternas. Deus dá-nos ideias. Exatamente. Todos São eternas. ideias. Então, O eternas. diabo também dá ideias. Então, eu estou-vos a dizer, vocês não acreditam, mas eu estou aqui para vos mostrar que vocês estão no caminho errado, as igrejas é errado, as congregações religiosas é errado. Vocês podem ter a possibilidade de comunicar diretamente com ele. Não precisa de intermediário, não precisa de pastor, não precisa de ninguém para te dizer, olha, a Bíblia diz isso. Mas não, Jesus veio para tu isso. vives o que tu sentes. E Deus já te fez o castigo digamos, a recompensa aqui na terra. Obrigado, Dr. Filipe Ganhu, apóstolo Edson Massinga, todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, continuem participando no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é vida após a morte. Coloquem aí as vossas opiniões. Será que existe uma vida após a morte? Se existe, como é que ela é? Volto agora com o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, temos aqui uma pergunta na nossa página do Facebook, que é a pergunta do João Júnior. Gostaria de saber o que seria fantasma. Será que é uma alma demoníaca? Se for, quando é que alguém morre, quando alguém morre, afinal não fica à espera da ressurreição? Apóstolo. A Bíblia diz que entre os mortos e os vivos não há comunicação possível. Agora, há uma possibilidade de haver espíritos que vagueiam e que em algum momento usam, demônios que usam imagens dos nossos antequeridos para confundir a nossa opinião. Por isso que os curandeiros, quando as pessoas vão aos curandeiros, os curandeiros dizem, vamos chamar o espírito do teu avô. Mas esses espíritos não são aquelas pessoas que morreram. Os que morreram, a sua consciência jaz no esquecimento. Agora, os demônios se incorporam em vozes de familiares para poder enganar aos que vão aos curandeiros. Não existe fantasma, mas existe espíritos que vagueiam e que são camuflados em demônios. Os demônios usam as vozes dessas pessoas que morreram para assustar tanta gente que acredita que os mortos vivem. Não há ligação possível. Quero também já aqui alertar, os que vão ao cemitério, vão pôr água, vão pôr vinho lá. Eu assisti um episódio, estávamos a enterrar alguém, então alguém foi deixar uma garrafa de uísque. Ali deixou, começou a orar. Minutos depois, estou a ver aqueles homens que cuidam das campas, começaram a sorrir. Pegaram na garrafa, beberam, fecharam e deixaram a garrafa ali. Aquela mesma pessoa, se vier 2 semanas depois e encontrar a garrafa, vai dizer o quê? Que o antequerido bebeu.
Vamos ver para a água. Se você deixa a água no copo, ali em frente da cama, temos aquilo que falamos de vaporização. É lógico que a água vai evaporar. E quando voltares, vais pensar que o ente querido bebeu água. São mitos que existem nas pessoas que não são verdadeiros. Existe vida pós-morte. E que só vai ser vivida quando a pessoa andar de acordo com a palavra e aceitar Jesus. Podemos falar de é errado o homem de Deus cuidar da campa, o colocar errado a é água. adorar ali. O errado é ir adorar. Não se pode adorar as campas. O que pode se fazer é cuidar daquele lugar onde o teu ente querido está lá. Mas a mim, como pastor, não é lícito. Por quê? Porque se eu for e alguém da sociedade, da congregação, me ver lá, a dizer que os pastores também vão para lá. E é errado um pastor ir a um cemitério, a uma campa, é errado. Eu disse, não é lícito. Por causa do julgamento, dos pré-julgamentos que a sociedade vai trazer. Não é lícito. O que não me é lícito é ir adorar um defunto. Existem vários pastores que estão aqui nos Languenos. Mas não vamos lá porque a Bíblia já nos esclarece que eles já não existem. Se fores abrir naquele lugar, só vais encontrar ossos, não tem ninguém lá. Então, importa responder o amado aí que não existem fantasmas. São espíritos, são demônios que usam imagem. É o mesmo que quando alguém dorme, sonha a manter relações sexuais com uma cara de alguém, o seu ex-namorado. Não é ele ali. E muitas das vezes acaba se entregando àquele prazer, porque é algo que o diabo colocou a imagem daquela namorada bonita que você teve, que não teve mais, e que ele vai usando para te oprimir espiritualmente. Mas, deixando claro aqui, neste tema que nós estamos a tratar, existe vida após morte. Depende de como nós vamos viver esta vida enquanto vivemos. 30 segundos, últimas considerações. Últimas considerações. Quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Ganhu. Eu percebi que o homem precisa de conhecer a Deus. Ele tem um desejo de conhecer este Deus. Mais do que nunca, eu tenho a certeza absoluta que um dia este Deus vai se revelar ao nosso grande homem. E é uma bênção acima de tudo. A todos que nos assistem, muito obrigado por terem tido a paciência de estar aí sentado. Para dizer, nós que estamos aqui no debate, muitas das vezes somos conotados porque falamos as verdades, falamos dos católicos, falamos dos muçulmanos, não de forma pejorativa, mas sim de trazer a verdade que só em Cristo Jesus teremos a salvação. Nenhum de nós aqui é pago para estar aqui. Nós contribuímos com o nosso saber, com o nosso tempo, para despertar as pessoas que ainda precisam de entender as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Doutor Filipe Ganhu, olhando para o tema 2, vida após a morte, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. E é o momento de comentar em torno de alguns pontos levantados pelo apóstolo de uma forma bem resumida. Bom, eu penso que cada um de nós deve analisar e seguir a filosofia que mais lhe faz sentir-se bem. Eu não consigo acreditar num Deus descrito na Bíblia. Por quê? Porque ele, na realidade, tem muitos defeitos que nós tentamos corrigir nos seres humanos. E esses defeitos são depois responsabilizados ao ser humano, dizendo que são inspirações de Deus. Quando é positivo, é Deus que leva os louros. Quando é negativo, é o diabo. Mas lembrar que tudo que existe é da responsabilidade de Deus, em primeiro. Até os nossos pecados são de responsabilidade de Deus. Porque Ele é que nos criou, Ele é que nos fez com esses defeitos. Ele poderia nos ter feito como fez os anjos, diferentes, poderia nos ter feito igualzinho a Ele, que não falha, e não o fez. Agora, eu não acredito que Deus seja alguém que está preocupado em ver se aquele pecou, aquele não pecou. Eu penso que Deus é muito superior a isso. Deus fez um mundo para nós desfrutarmos, fez o inferno e a terra aqui. Tudo que ganha aqui como prazer, vai pagar. Você come demais, no dia seguinte está mal disposto. Você bebe demais, no dia seguinte está mal disposto. Você exagera numa coisa, fica farto, já não consegue. Porque se não fosse assim, uma coisa boa seria sempre boa. Mas as coisas são relativas. O bom para uma pessoa é diferente do bom para outra.
Mesmo uma comida, se você começar a comer, se eu lhe trouxesse 50 refeições e lhe obrigasse a comer as 50 refeições, você chegava ao ponto da terceira ou da quarta ser uma tortura. Então isso prova que o bem e o mal é relativo. Não há bem e não há mal assim, claramente. O bem e o mal sempre estão juntos e precisam um do outro. E mais uma vez agradecer. Nós aqui somos amigos, não estamos a debater nem a zangar. Agradeço também pela vossa paciência. Obrigado. Obrigado, Dr. Filipe Ganhou, obrigado, Apóstolo Edson Massinga, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa, obrigado, Lloyd Froy, obrigado, Dom Coelho, a não perder logo a seguir o programa Alerta na TV aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento Humano, da Sabedoria. Deus abençoe.